Vocês estão me deixando surda? Então vamos lá, né? Isso é para ficar com saudade das aulas, né? Em sala de aula, por isso que vocês estão fazendo barulho. Então, outro pensador iluminista foi Montesquieu, e ele escreveu O Espírito das Leis. Ali ele vai defender, então, né, a repartição dos poderes, que é o que a gente já disse também, que são a repartição em poder legislativo, executivo e judiciário, que é o que nós usamos até nos dias atuais. Então, Montesquieu, ele não era a favor de um governo burguês, e ele tinha uma simpatia, né, que inclinava para a monarquia. Então, ele era um pensador iluminista, mas que, em vez de outros moldes da política, ele preferia a monarquia, certo? Então, Montesquieu, O Espírito das Leis, vai falar sobre política. São livros que são estudados até hoje, tá? Todos esses livros que eu estou citando, né, são usados principalmente, né, claro, nas universidades. Mas eu não sei se vocês se lembram, nós estudamos né, o ano passado, assim, um grande livro, né, desses pensadores. Temos também o Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ele é o autor da obra Contrato Social, onde ele vai falar que o soberano deveria dirigir o Estado conforme a vontade do povo. Aí vem a questão da democracia, né? Então, ele vai defender a democracia. Então, ele destaca também como defensor da pequena burguesia e não somente, né, das pessoas mais ricas e mais elevadas. Um outro grande nome também, né? Rousseau, Contrato Social. Temos outros dois também que, em conjunto, eles vão criar a enciclopédia. O que é a enciclopédia? A enciclopédia era um livro que eles fizeram e que tinham todos os tipos de disciplina. Tudo que você queria encontrar, saber alguma coisa, você ia lá na enciclopédia e você procurava e você encontrava. Medicina, história, filosofia, então tudo tinha isso. Até pouco tempo atrás tinha as pessoas que passavam vendendo nas escolas, né? Alguém aí, às vezes, já até comprou aqueles grandes, né, livros. Então, isso aí faz parte de uma enciclopédia. Então, esse vai ser de Terreau e D'Alembert. São eles que vão, então, criar a enciclopédia, que vai dar, né, continuidade depois, vai aperfeiçoando com o passar do tempo. Então, a Revolução Francesa, nós vimos que tudo isso, né, o absolutismo, o iluminismo, foram os fatores que foram gerando, então, para chegar até uma revolução. As pessoas foram se revoltando porque queriam participação política, participação econômica. Começou, né, a surgir esses pensadores que abria brecha para essas pessoas, falavam, não, mas tem que participar sim, é o direito de cada um, então tem que haver a participação. Essa imagem, ela é o símbolo, então, da Revolução Francesa. Sempre que vocês forem pesquisar, falar Revolução Francesa, colocar a imagem, vai aparecer esse símbolo aqui, né, dessa mulher segurando a bandeira, e do outro lado, né, de um lado a bandeira, do outro lado a arma, e ela com os seios de fora, significando o quê? Significando a liberdade, né, a luta pela liberdade. Então, as características da Revolução Francesa. Essas características da Revolução Francesa, ela aconteceu no início de 1789 e estendeu até 1799, quando Napoleão Bonaparte, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, assume o poder na França, né, dando o golpe do 18 de Brumário. Depois a gente vai falar mais um pouco a respeito disso. O quadro da sociedade francesa era de intensa crise econômica, né, de grande convulsão social, porque eram poucas as pessoas, poucas entre aspas, né, que estavam ali aptos a pagar esses impostos, e por causa da exploração, né, da nobreza e do clero. Então, eles estavam já cheios, né, não queriam mais participar daquela forma. Então, o rei francês, como saída para a crise, ele optou para convocar os Estados Gerais. Então, ele vai convocar os Estados Gerais. Então, lá, o primeiro estado, clero, né?
segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, o povo, o restante do povo. Como eu disse lá no início, eles quando faziam essas reuniões, quando convocava, né, os estados, acaba que eles faziam a votação, a democracia, né? Eles faziam a votação, mas como que ia ser? Ia ser sempre 2 estados contra um. Então, ia ganhar sempre o clero e os nobres. Então, ele convocou. E qual foi a saída, então? Aí que ele vai dar um tirão no pé dele, né? Qual foi a saída que ele achou para essa crise, então, né? Aumentar os impostos. Aí as pessoas realmente foram à loucura, né? Como assim aumentar os impostos? As pessoas já estavam cansadas de pagar imposto, então ele vê uma crise, porque a única coisa que o rei sabia era ficar ali comendo o dia inteiro, né? Ele é visto também por essa parte, que era um rei que só sabia ficar trancado, comendo, bebendo, né? À custa das pessoas. Então a ação do povo logo se voltou contra a nobreza, em especial contra o rei e seu estilo de vida luxuoso. Então vai surgir aí uma grande revolta, ele vai estar lá no Palácio de Versalhes, as mulheres vão armar uma emboscada, vai atrás dele e pega ele, né? E começa então toda uma revolta. E ele vai acabar então na guilhotina, né? E eles vão votar a favor da morte dele. E aí, nessa hora, vai por fim, né, a mais de 1000 anos de monarquia francesa, então, continuada. Então, acaba justamente por causa dessas decisões dele de dar sempre crédito ao clero, por ser um país extremamente católico, né, ao clero e aos nobres. Então, aí acaba, então, o absolutismo, então, na França. Quem é que vai estar tomando frente, né, das armadas? Porque era o chefe, né, do Império Napoleônico, então vai surgir de Napoleão, que justamente era o comandante do exército. Ele vai, olha que estiloso, ó, ele vai tomar frente, então, e vai assumir, então, vai se tornar imperador, então, da França. Quais são as principais características, então, desse Império Napoleônico? Então, ele foi um líder político e militar durante os últimos estágios da Revolução Francesa. Ele vai fazer, né, uma reforma legal e vai surgir, então, um código napoleônico que vai influenciar, então, toda a Europa, vai ser muito influente na Europa. Então, através dessas guerras, né, ele vai conseguir grande parte, ele vai se apossar de grande parte da Europa e vai colocar o maior império ali na época. Vai ser um grande imperador, invadindo terras de diversos lugares. Uma alternativa também de Napoleão Bonaparte, uma dos seus feitos, foi criar o bloqueio continental. O que é esse bloqueio continental? Ele vai limitar, ele vai determinar quais são os países que vão poder fazer relações com outros países. E nesse sentido, ele vai querer tirar, né, seu maior inimigo, que era a Inglaterra. Ele tira, então, fecha os portos pela Inglaterra e proíbe das pessoas estarem fazendo, né, estabelecendo relações comerciais com a Inglaterra. Porém, né, Portugal era um aliado já há algum tempo com a Inglaterra, que era firmado pelo Tratado de Methuen. Esse Tratado de Methuen, ele é o Tratado de Panos e Vinhos. Então, como a Inglaterra já havia passado pela Revolução Industrial, ela já estava bem à frente dos outros países, né? Principalmente em questão de tecidos. Nessa questão, inclusive no filme que vocês assistiram também, mostra bem, né, a Revolução Industrial, a questão do Marx, né, o período ali do Marx e do Engels. Então, o Tratado de Methuen é a troca de tecidos e vinhos. Portugal sempre foi conhecido, até hoje, né, muito conhecido pela produção de vinho, e a Inglaterra pelos tecidos.
Então, o que que Napoleão vai fazer? Ele vai atacar Portugal, porque ele não era o combinado deles, né? Então, ele ataca Portugal e a saída que o rei vê ali é a fuga, então. Ele vem para o Brasil em 1808. Napoleão vai continuar, ele vai invadir vai invadir Portugal, assim como já tinha feito, né, com todos os outros, até vai ter que restabelecer, após, né, a queda de Napoleão, vai ter que restabelecer totalmente, né, os limites, as fronteiras ali na Europa. Então, a família vem, a portuguesa vem para o Brasil, e eles vão estabelecer aqui. Assim, ele vai invadir também, né, como ele já havia feito em outros lugares, ele vai invadir a Rússia, só que ali ele acaba que não consegue a vitória. Então, ele vai ser derrotado, então, na Rússia, e ali ele vai ser exilado. Então, ele vai ser preso e vai ser mandado para, né, o exílio em Elba, uma ilha em Elba. Então, ele consegue fugir sozinho, ele consegue, né, ele tinha várias táticas de guerra, então era um homem muito forte. Ele consegue fugir, ele volta então ao poder, ele vai governar por mais 100 dias, e aí ele vai de novo, né, porque ele começa a se esquivar então dos princípios dele, vai se aliar, né, com a burguesia, principalmente com os girondinos, né, que eram os mais pacíficos, porque tinha os girondinos e os jacobinos. Os jacobinos eram os mais arruaceiros, né? Eles pregavam a revolução a qualquer custo. Então, como ele vai se aliar com o grupo que está contra os princípios que já haviam tratado no iluminismo, então ele acaba sendo preso novamente. E aí ele vai para um exílio em Santa Helena. E ali ele vai morrer. Ele vai ficar doente e hoje, né, nos dias de hoje, eles pensam que supostamente tenha sido um câncer no estômago. Ou envenenamento, né? Tem várias teorias. Mas é isso. Então ele acaba morrendo de uma forma, né? Um grande imperador como era, ele acaba morrendo em exílio, então, numa ilha em Santa Helena. Então, o que eu tinha que passar para vocês era isso, né? Desculpa pelos problemas técnicos. Agora passar o slide depois para a gente? Então, eu vou ver se eu posso colocar ele lá no fórum, né? Pode ser no fórum ou no WhatsApp, tem como, né? Se usar o WhatsApp. Eu tirei print. Mas eu acho que fica melhor, eu acredito, né? Se colocar no... Que é isso? Eu acredito que fique melhor se colocar ele lá no fórum, porque aí mais pessoas têm acesso. Mas não tem problema também de colocar ele naquele grupo, né? Foi formado o grupo lá do 2º ano, não tem problema também, não. Era ele lá que eu estava falando. Uhum. Professora, a senhora pode passar para mim, que eu encaminho no grupo dos alunos, ok? A senhora manda pelo WhatsApp para mim, que eu encaminho para eles. Certo. Eu tenho um grupo com eles também, do 2º ano. Não tem problema então, pode encaminhar então. Certo. E no fórum também pode ser colocado no fórum? Não, professor, não há necessidade não. Caminha só. Porque eu vou colocar essa videoaula lá no YouTube também. Certo. E agora, então, abre para as perguntas? Se tiver alguém que quer fazer uma pergunta, apesar que o horário nosso já... Já extravasou, né? Qualquer coisa eles mandam depois para a senhora no Zap, alguma pergunta. Certo. Muito obrigado, senhora, pela exposição da aula. Obrigado, senhores alunos e alunas. Obrigada. Um bom almoço aí, sei que vamos almoçar agora. Até breve. Beijão. Tchau. Tchau para todos vocês. Estou com saudade. Também tô. Tchau. Tchau. Tchau, Arlão.